Seja bem-vindo ao podcast dedicado ao manejo de prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. Sou Meriane Bittencourt, minha dupla Letícia Umbelino. Somos estudante do curso de Fisioterapia da Unifometro e esse podcast faz parte do nosso trabalho de conclusão de curso. Hoje, no nosso segundo episódio, temos o privilégio de contar com a presença da fisioterapeuta Tayane Soares, que é graduada em fisioterapia pela Faculdade de Tecnologia Intensiva, possui o título de especialista em terapia intensiva adulto pela Sobrafi, possui residência médica multiprofissional em urgência e emergência pela Escola de Saúde Pública do Ceará, com atuação no Instituto Dr. José Frota, e atualmente é servidora pública da Secretaria de Saúde do Ceará, atuando como fisioterapeuta intensivista da UTI do Hospital Geral de Fortaleza. Tayane, desde já eu quero te agradecer a disponibilidade em participar e nos auxiliar nessa construção desse podcast. Se queira adicionar alguma coisa, alguma informação antes de iniciarmos as perguntas, pode ficar à vontade, viu? Não, só isso mesmo, assim, resumidamente, certo? Agradeço o convite, né, de vocês duas, da professora Natália também, e vamos iniciar, certo? Certo. Você poderia nos contar um pouco quais serviços você já trabalhou e falar um pouco sobre a sua formação e experiência profissional? Bom, vamos lá. Quais serviços que eu já trabalhei? O que eu trabalho atualmente? Que você já trabalhou mesmo? Pronto. Eu me formei em 2016, certo? E de lá pra cá eu já trabalhei em algumas instituições. A primeira delas, assim que eu me formei, eu ingressei no aprimoramento de fisioterapia cardiorrespiratória do Hospital de Messejana, onde eu fiquei durante 6 meses, né, aprendendo realmente. É um curso de aprimoramento, mas na prática a gente fica no serviço durante todos os 6 meses. Temos algumas aulas teóricas, mas a grande parte do currículo é em serviço, certo? E assim, foi uma experiência muito rica nesse período, assim, foi o start inicial para minha atuação em nível hospitalar, certo? Eu sempre gostei da área hospitalar desde a graduação e sempre me interessei, então foi assim, um start inicial. Após isso, eu trabalhei no Hospital do Exército durante quase um ano. Iniciei ali no comecinho de 2017 e aí fiquei até o início de 2018. Também trabalhei na UTI de lá e nas enfermarias, certo? É uma atuação de forma terceirizada, certo? Não era como militar, digamos assim, né? E isso também foi muito rica a experiência, assim, para mim realmente engajar, adquirir mais experiência, mais maturidade na área hospitalar. E aí, logo após isso, eu passei na residência, né, processo seletivo da residência multiprofissional da Escola de Saúde Pública, com relação à especialidade de urgência e emergência, que são as especialidades de emergência e de UTI, são as duas áreas que eu mais gosto. Então, eu fui para emergência, para urgência e emergência, onde a residência se dava de forma 99% no Instituto Dr. José Frota, né, o nosso conhecido JF. E aí lá a gente atuava de forma multiprofissional, eram várias categorias, né, de residentes, e a gente atuava sempre em equipe, sempre atuando, buscando a interdisciplinaridade, certo? Também foi assim, foi uma das experiências mais ricas para mim até hoje, na verdade. Certo? Assim, onde eu realmente aprendi a trabalhar em equipe, conheci as atuações, como as outras áreas atuavam, outras áreas que eu não tinha muito conhecimento, como nutrição, como os dentistas na área hospitalar, certo? E o serviço social também. E foi muito rica essa experiência. Quando eu terminei a residência em 2020, ali no comecinho, em fevereiro de 2020, começou né, estourou a pandemia no mundo todo. E aí eu retornei ao Hospital de Messejana como convidada para integrar a equipe que iria iniciar a fisioterapia na Pará, gente, certo? Sabiam que eu havia finalizado uma residência em emergência e aí me chamaram e eu retornei. Não fiquei por muito tempo lá, que eu surgiram outros convites melhores, mas foi também uma experiência muito legal. Eu fiquei ali durante alguns meses na primeira onda do Covid. Realmente foi
aprender no meio do caos, né? Aquele caos da primeira onda que ninguém conhecia, era tudo muito novo, aquele vírus que ninguém sabia o que acontecia. E, assim, foi muito, muito rico também, sabe? Acho que uma das experiências mais, assim, chocantes para mim até hoje foi atuar durante a pandemia. Aí surgiu o convite de trabalhar no Hospital Geral de Fortaleza, na UTI. É outra área que eu gosto, terapia intensiva. E aí iniciei na UTI do HGF mais ou menos no meio do ano de 2020, pois ali finalzinho da primeira onda. E trabalho na HGF até hoje, certo? Comecei atuando de forma terceirizada por cooperativa lá, e quando foi em 2022 eu passei no concurso público da antiga FUSaúde, né, que foi extinta. Hoje todos somos servidores da Secretaria de Saúde Pública, e atualmente, até hoje estou lá, servidora da UTI, do HGF, e atualmente estou só nesse serviço. É isso, basicamente, resumidamente é isso. Certo. A gente sabe, né, que a PAV, que é definida como infecção pulmonar, né, que surge ali das 48 a 72 horas após a intubação dos pacientes, né, em instituição da ventilação mecânica. Nos conta um pouco sobre os desafios que a prevenção do manejo da PAV dentro da sua prática clínica ela traz. Bom, como eu trabalho em UTI, né, então vocês sabem que 99% dos nossos pacientes são de ventilação mecânica, né? Alguns intubados, outros que estão há mais tempo, traqueostomizados, mas 99% em ventilação mecânica. Da UTI que eu trabalho são 8 leitos e quase 100% dos meus plantões todos estão em ventilação mecânica, embora estejam, às vezes estão traqueostomizados fora, mas a grande parte sim. Então é um desafio. A verdade, a prevenção de PAV é um trabalho em equipe, certo? Não é uma ação isolada da fisioterapia. E assim, é um desafio justamente por ser uma ação conjunta. A gente precisa das outras categorias, principalmente enfermeiros e os médicos, para atuar nessas medidas, para que essas medidas de prevenção sejam realmente aplicadas e haja realmente um impacto positivo na prevenção dessa PAV, certo? Mas assim, pelo menos no serviço que eu trabalho, a gente tem uma atuação intensiva com relação a isso, e eu noto que há uma prevenção, há índices de prevenção bem elevados e bem satisfatórios. Certo. Dentre as estratégias de prevenção, né, que é a cabeceira elevada, a higienização com clorexidina, tentar evitar o acúmulo de água no circuito, né, dentre essas e outras mais, quais são as que são verdadeiramente aplicadas, assim, que você vê no seu dia a dia no ambiente? Pronto, no meu serviço a gente tem um protocolo, né, de operacional, o POP. Ele é um protocolo do hospital e ele é muito bem seguido, rigoroso e acompanhado pela comissão de infecção hospitalar do hospital. É muito bem, assim, há uma cobrança intensiva com relação a seguir esse protocolo. E o que a gente faz, assim, no dia a dia? O fisioterapeuta, a priori, há uma rigorosidade com relação à verificação da pressão do cuff, certo? Seja do tubo, seja do traqueóstomo. A verificação normalmente 3 vezes ao dia, no mínimo, né? Pode haver essa verificação mais vezes, dependendo da necessidade. E eu vou falar assim, há um acordo, na verdade, de que essa verificação dê preferência a ser feita antes dos banhos. Por quê? Os banhos, a gente sabe que os pacientes, principalmente os pacientes que estão mais sedados ou comatosos, né? A enfermagem do leito vira para um lado, vira para o outro, e existe aquela movimentação da via aérea do paciente, do tubo ou do traqueóstomo, certo? E se o cuff não estiver bem insuflado, pode haver um deslocamento dessa secreção subglótica e aí acabar gerando um PAV, certo? Então há esse acordo foi feito recentemente, de que essa verificação fosse feita prioritariamente antes dos banhos. Outra coisa que assim, são outras ações, mas que não cabem muito à fisioterapia, por exemplo, a higiene oral, com a clorexidina. Eu vejo muito a equipe de enfermagem fazendo, né, nos 3 turnos, aquela higiene, os técnicos especificamente, né, aquela higiene realmente adequada.
A fisioterapia também atua naquela questão do descarte dos condensados no circuito, porque, assim, embora no meu serviço nós usemos os filtros HME, mas mesmo assim ainda há essa condensação, em menor quantidade do que uma umidificação ativa com jarra, mas ainda há sim essa condensação. E aí a gente sempre está alerta com isso, para evitar esse acúmulo, né? Sempre que tem ali naquele espaçozinho acumulado, sempre desperdiçar para evitar que esse líquido retorne para a viária do paciente. Outra coisa que a gente fica muito alerta com relação a essa água no circuito é porque no nosso serviço existe um dispositivo que foi elaborado recentemente no último ano, tem mais ou menos um ano, que é o sistema de umidificação aquecida. Ele é um sistema que foi adaptado para utilizar em pacientes traqueostomizados que saem da ventilação mecânica, né, para evitar, para haver essa umidificação ativa da via aérea, né? A gente sabe que existe o paciente em viária fisiológica, o nariz tem essa função de umidificar e aquecer o ar, mas nos pacientes traqueostomizados essa função é perdida. Então esse dispositivo vem para isso. Só que em contrapartida há um acúmulo excessivo de condensado no circuito desse dispositivo que a gente utiliza, né? E todos os pacientes traqueostomizados que saem da ventilação a gente instala, mas há esse acúmulo, então a gente fica mais alerta ainda, porque é um acúmulo ainda maior do que nos pacientes da ventilação mecânica, certo? Outra medida também, como você até citou, há uma monitorização da cabeceira, da angulação da cabeceira, ali pelo menos 30 graus, nos pacientes sedados entre 30 e 45 graus. Os pacientes que a gente tem condições de aumentar essa angulação, pacientes mais acordados, mais responsivos, a gente procura sempre deixar um pouco mais elevado, acima de 45 ou 60 graus, certo? E em todos os leitos há um angulômetro, né? Alguns leitos que não tinham até pouco tempo. Foi instalado, né? Foi feita uma adaptação e instalado esses angulômetros, e isso está sendo bem monitorado, principalmente pela equipe de enfermagem. Geralmente os técnicos ali que manuseiam o paciente no leito, muda de decúbito, certo? Aí às vezes acontece, não com muita frequência, às vezes eles acontecem de deixar a cabeceira um pouco mais baixa. O enfermeiro vai lá, deixa a cabeceira aqui 30 graus pelo menos, né? Ou 40 ali, né? Para evitar essa questão da pá, certo? Então, mais ou menos no meu serviço, que é a minha prática realmente que eu conheço, são essas medidas que são aplicadas. Certo. Esses protocolos que você citou, né, dentre eles são específicos, assim, por exemplo, vocês atualizam ele diariamente, ou ele é atualizado dependendo, assim, de quantos dias for que o paciente é internado, como funciona? Pronto, o protocolo, como eu falei, ele é um protocolo do hospital, não só da UTI, né? E ele é elaborado pela Comissão de Infecção Hospitalar do hospital, que atua no hospital inteiro. E isso juntamente com as chefias das categorias profissionais, né? Terapia, e enfim. Esse protocolo, ele é atualizado periodicamente. Eu não sei te dizer com exatidão, mas ele até, inclusive, foi atualizado recentemente. Eu acho que tem 2, 3 meses no máximo. E, se eu não me engano, a cada ano, eu posso até depois te dizer, dessa informação a mais, mas eu tenho quase certeza que a cada ano ele é atualizado. E aí ele foi atualizado recente, como eu te falei, acho que tem uns 2, 3 meses, pela Comissão de Infecção Hospitalar, junto com as chefias de categorias, certo? E ele é seguido por todo o hospital, não somente pela UTI, onde eu trabalho, certo? E aí esse protocolo, ele tem, como eu te falei, as medidas de verificação do CUF, 3 vezes ao dia, acordado antes dos banhos, né? A higiene oral, a questão de se há ou não presença de condensado no circuito do ventilador, e como é que a gente acompanha essas medidas que são feitas, como é que eles são registrados. Antigamente, até pouco tempo, antes de ser atualizado, a gente tinha uma ficha que ficava em cada prontuário do paciente, né? Cada paciente tinha a sua fichinha. Todos os turnos lá, os profissionais estão inseridos nessa prática de prevenção de parto e iam lá e anotar. Por exemplo, o fisioterapeuta no plantão, manhã e tarde, final, pode ser uma vez a cada turno ou pode ser só no final da tarde. A gente ia lá e registrava se o CUF estava na pressão adequada, e no nosso o protocolo do hospital é designado entre 25 a 30, certo? A medida. E aí se ele estava adequado, se ele foi verificado nos turnos
que o profissional trabalhou, certo? Se há presença ou não de condensado no circuito do ventilador do paciente, e se o paciente está ou não na ventilação, e se ele está na ventilação, se ele tem condições de sair. Porque a gente sabe que uma PAV é a pneumonia associada à ventilação, então quanto mais cedo esse paciente sair da ventilação, melhor, certo? Mas menos chances dele adquirir essa pneumonia. Então, existe sempre essa monitorização, se esse paciente todo dia tem condições de sair da ventilação. E essa ficha é acompanhada a cada mês e gerado registro, gerado indicadores para acompanhamento. Você percebe alguma diferença nos processos organizacionais na formação continuada sobre o tema entre os serviços públicos e os privados? Bom, no serviço, assim, diferente entre serviço público e privado, eu não consigo te dizer com exatidão, porque eu nunca trabalhei no serviço privado, certo? Mas, assim, por relatos, pelo meu conhecimento realmente de experiência durante os meus quase 8 anos de formada, eu consigo ver, sim, diferença. Ambos têm realmente seus controles de prevenção, de PAV, dessa formação continuada com relação a essa temática, mas cada um acho que aborda de uma forma que achar melhor. Cada um tem seus protocolos, né, de abordagem com relação a essa temática, e eu percebo, pelo menos pelos hospitais públicos que eu trabalhei, cada um tem uma forma diferente. Então, no hospital privado também acontece da mesma forma. Acredito que no hospital privado tem mais recursos, obviamente, né, há mais recursos, há um controle, uma rigorosidade talvez ainda maior com relação a isso, porque a gente sabe que se o paciente adquirir uma PAV, o paciente que está lá na UTI adquirir uma PAV por uma falha de conduta de assistência, esse paciente vai ficar mais tempo internado, então esse paciente vai gerar mais custo. Então há uma rigorosidade tanto no público quanto no privado, que a gente sabe que quanto o paciente mais tempo internado, maior custo tem. Mas eu acredito que no serviço privado isso é mais rigoroso ainda. Como a equipe de fisioterapia se integra com os outros profissionais da área da saúde, tipo assim, na prevenção da PAV? No meu serviço, atualmente eu trabalho à noite, mas até um dia desse eu trabalhava de dia. E diariamente a gente tem a visita multiprofissional, né, que é feita com todos os profissionais que estão de plantão naquela unidade no dia. E todos os profissionais participam da visita, têm voz ativa, certo? E durante a visita, principalmente, não somente, mas principalmente, há uma interação com relação a essa prevenção. A gente informa, as outras categorias também perguntam, né, como é que está funcionando a questão do cuff, como é que está esse paciente na ventilação mecânica, se acha que aquele paciente está em algum processo infeccioso em andamento, se instalando, certo? Então, por exemplo, acontece de pacientes, por exemplo, traqueostomizados, e aí, por vários fatores, aquele cuff precisa ficar hiperinsuflado, certo? Porque está com vazamento, ou porque o paciente é hipersecretivo, e aí a gente informa, esse paciente aqui está com o cuff hiperinsuflado ali em 40, 50, 60, seja qual for a pressão necessária para vedar a via aérea, por esse motivo, certo? O paciente é hipersecretivo, o paciente está com vazamento. Tudo isso tem que ser monitorado e a gente informa para a equipe, para os médicos. Geralmente a gente tem uma comunicação quando o paciente tem uma pior infecciosa com relação ao aspecto da secreção, certo? E isso vai indicar diretamente se o paciente está com uma pneumonia instalada ou se instalando, né? Principalmente se ele estiver em ventilação mecânica. E aí, isso associado a outros sinais, como febre e tudo mais. Então, há essa entrosação da fisioterapia com a equipe no meu serviço, e isso é diário, isso é dinâmico, durante todo o dia, não somente na visita, mas principalmente na visita. Certo, ok. Os profissionais do serviço, ele tem acesso aos números e aos indicadores sobre a PAV, com esses impactos desses números após a implementação dos pacotes de prevenção? Sim, geralmente esses indicadores gerados nos fornecem a cada 6 meses, ou, na verdade, não é uma regra, mas às vezes trimestralmente ou semestralmente. Pode ser até antes, se geralmente, por exemplo, os indicadores nos der um resultado muito impactante
positivamente ou negativamente, essa UTI aqui, esse serviço aqui está com um índice muito alto de infecção, ou então teve uma redução significativa. Então, eles nos dão essa devolutiva constantemente, certo? Eles passam para as chefias imediatas e as chefias nos passam. Recentemente, inclusive, acho que semana passada, eles forneceram os indicadores, né, os gráficos, e postaram lá nos murais da UTI, e foi nos passado também via internet, né, os arquivos, e realmente houve uma redução. A verdade, vem se mantendo reduzido esses índices de prevenção de PAV, né, vem tendo resultados significativos e positivos. Você poderia compartilhar algum caso de sucesso na implementação das medidas de prevenção na unidade que você trabalha? Bom, um caso específico, eu não sei te dizer, mas eu tenho um exemplo, por exemplo, assim, de uma situação que a gente elaborou e acabou resultando positivamente. Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro na minha residência, no IJF. Embora a minha residência fosse em emergência, a gente atuou o nosso par inteiro, inclusive na UTI. E aí, durante, como eu falei para vocês, a gente tinha uma atuação multiprofissional, certo? Então, a gente elaborou um plano justamente voltado para essa prevenção de PAV. A gente viu que a UTI lá tinha índices de PAV altos, certo? Então, precisava que a gente tentasse ajudar de alguma forma, né? O plano era esse. Então, o que a gente fez juntamente com a equipe, com a coordenação? A equipe, primeiramente, os dentistas iniciaram um treinamento de higiene oral com a equipe de enfermagem, porque a gente foi observado que a equipe de enfermagem não fazia não tinha uma rotina de higiene oral adequada. Às vezes fazia, às vezes não fazia. Quando fazia, não fazia adequadamente. Então, foi feito primeiro um plano de treinamento que durou semanas, com toda a equipe de técnicos de enfermagem, para treinar esses técnicos a higiene oral adequada, certo? E repassar como seria o protocolo, quantas vezes ao dia e tudo mais, né? Houve também uma intensificação com relação à verificação do CUF pelos fisioterapeutas, né? Tipo, fez pequenos pit-stops com o objetivo de conscientizar esses fisioterapeutas da importância de verificar os CUFs, certo? Também com relação à retirada dos condensados dos circuitos, mas isso não somente com os fisioterapeutas, como um todo, né? Porque isso não é exclusivo do fisioterapeuta. E angulação da cabeceira também, a gente tanto fez a conscientização da equipe, como a gente verificou quais camas não tinham e tentou providenciar pelo menos ali algum angulômetro, digamos que artesanal, para ajudar nesse quesito. E isso foi muito positivo, o impacto foi muito positivo. A gente percebeu nos meses seguintes a redução drástica dos índices de infecção, dos índices de PAV nas UTIs, certo? Isso foi um resultado positivo, então não foi um caso isolado, foi uma ação conjunta que resultou em resultados positivos para a UTI inteira. E isso aconteceu também no meu serviço no HGF atualmente, não com a residência, mas com a equipe como um todo, né? Semestre passado, houve treinamentos com a equipe de enfermagem com relação à higiene oral, com relação a retirar condensado, com relação à elevação de cabeceira e tudo mais. Todos os passos que a gente faz com relação ao POP de prevenção de PAV, e isso trouxe resultados positivos, vem trazendo resultados positivos, que inclusive a equipe de enfermagem lá do hospital vem elogiando bastante. Então, são 2 situações que realmente, quando a gente age com aquele objetivo de prevenir a infecção, realmente tiveram resultados positivos lá na ponta, na assistência com o nosso paciente. É isso. Tayane, mais uma vez eu quero agradecer imensamente por compartilhar sua experiência, seu conhecimento conosco. Foi uma honra. Agradeço. Isso é tudo para o episódio de hoje. Obrigada, Tayane, por estar conosco. Agradecimento a vocês, ouvintes, por nos acompanharem. Até a próxima.